Bom, como ficar rico com Bitcoin até 2030? Para quem não sabe, Bitcoin foi ali a primeira criptomoeda criada e até hoje a criptomoeda mais famosa aí que existe, tá? E por que o Bitcoin ele ficou aí tão famoso, né? E por que ele subiu tanto aí desde quando ele foi criado? Por alguns motivos, tá? Primeiramente, o Bitcoin ele é uma criptomoeda descentralizada. Nenhuma pessoa consegue ter o controle total do Bitcoin. Nenhum governo, nenhum banco, ninguém consegue controlar o Bitcoin. Nem próprio o criador, o desenvolvedor do Bitcoin consegue controlar ele, tá? Então, esses é um dos motivos, né? Um dos porquês do Bitcoin ter ganhado tanto poder nos últimos anos aí, tá? O Bitcoin ele foi desenvolvido ali por volta de 2008 a 2009, né? Que ele começou a circular e desde então algumas pessoas, poucas pessoas, começaram a adotar a ideia do Bitcoin. E um dos fator dessa adoção é a descentralização, que é como eu falei, ninguém tem o poder sobre um ativo, uma moeda descentralizada, diferente de uma moeda centralizada, que por exemplo é a nossa moeda real, é uma moeda que é centralizada. Poucas pessoas no mundo tem o poder de influenciar a nossa moeda. E como vocês podem ver aqui, vou estar mostrando o gráfico aí para vocês. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que hoje é dia 21 de fevereiro de 2025, o Bitcoin ele está custando por volta de 98 mil dólares, tá? E eu vou puxar o gráfico aqui de quando que ele foi criado. Aqui ó, vai puxar somente de 2010 para frente, mas a gente já consegue ter uma boa visão aqui, tá? No começo ele não valia nada, como vocês podem ver aqui, ele valia 0,05 ali em 2010, então praticamente ele não valia nada. Com poucos dólares, com pouco dinheiro, você conseguia comprar muitos bitcoins. E inclusive teve gente que aproveitou isso, que teve essa visão futurista e comprou vários bitcoins nessa época e segurou esses bitcoins, porque a pessoa entendeu o real sentido do Bitcoin, como ele realmente funciona, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ele não valia nada. E conforme foi passando o tempo, ó, aqui eu vou puxar em 2015. Ó, de 2010 para 2015, o Bitcoin, após 5 anos, ele já estava valendo 243 dólares, tá? Então, em 5 anos, o Bitcoin passou de não valer nada para valer praticamente aí 250 dólares, tá? Então, teve uma valorização aí absurda em pouco tempo, entre aspas, né? Para algumas pessoas, 5 anos é muito tempo e para algumas pessoas, 5 anos é pouco tempo. Então, é relativo aí. Mas ele teve um ganho absurdo de adoção nesse tempo. E assim foi prosseguindo, tá? Ali em 2017, ele estava custando já 15 mil dólares. Então, olha a alta valorização. E desde então, ele só vem crescendo ano a ano. Ali em 2021, ele teve um pico, chegou a 60 mil dólares. Depois ele chegou a 66 mil dólares. E agora o Bitcoin está valendo, no momento, 98 mil dólares. Mas como vocês podem ver aqui no gráfico, ele já chegou a custar 106 mil dólares, tá? Então teve, desde o início do Bitcoin, ele teve uma valorização absurda, gigantesca. Nenhum ativo no mundo possuiu essa alta adoção em tão pouco tempo quanto
o Bitcoin. Hoje nós podemos dizer que o Bitcoin ele é um ativo mais escasso do que o ouro e do que a prata, tá? Então por isso que ele vem tendo essa grande demanda. Como vocês podem ver aqui, o máximo de bitcoins que vão existir são 21 milhões de bitcoin. E grande parte desses bitcoins já foram perdidos. E o que significa bitcoins que foram perdidos? Foram bitcoins que as pessoas compraram lá atrás e como ele valia muito pouco, as pessoas não teve cuidado com as suas palavras-chave, que é o que você precisa para acessar esses bitcoins. Então, essas pessoas perderam as suas chaves e com isso esses bitcoins nunca mais serão movimentados. Nunca mais essas pessoas vão conseguir vender esses bitcoins. Então eles foram perdidos, tá? Ninguém consegue comprar e nem vender esses bitcoins. Então, se a gente for pensar aqui, 21 milhões já é bastante pouco, né, pro tanto de pessoas que a gente tem no mundo. Só que nem vão existir esses 21 milhões. Vai existir bem menos bitcoins aí no mercado para ser negociado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a supply circulante, o total de bitcoins circulante no mundo está em 19,82 milhões de bitcoin. E para chegar esse total de 21 milhões no mercado para ser negociado, ele só vai acontecer lá em 2140, tá? Que é quando todos os bitcoins vão estar no mercado para ser negociado. E por que vai demorar todo esse tempo para esses bitcoins chegar no mercado? Por causa de outro fator importantíssimo aí do Bitcoin, que é o halving do Bitcoin. Como vocês podem ver, este aqui é um gráfico dos halves que já aconteceram no Bitcoin, tá? Então ali por volta de 2013 teve o primeiro halving, aí depois de 4 anos, ali em 2017, teve o próximo halving, depois em 2020 e 2021 teve o outro halving e o último halving que aconteceu foi agora, no ano passado, em 2024, tá? E o que é esse halving? O halving é a quebra da recompensa dos mineradores pela metade, tá? Então, em 4 anos, o Bitcoin ele fica mais escasso, ele fica mais difícil de ser minerado, tá? Em 4 anos. E que isso influencia no Bitcoin? Influencia o seguinte: quanto mais um ativo ele é escasso ou ele vai ficando mais escasso ao longo do tempo, ele vai se valorizando, tá? Então, em 4 anos, o Bitcoin ele tem uma alta bem exponencial por causa desse halving, por causa que ele fica mais escasso, né? Por que o ouro vale tanto? Porque o ouro ele é escasso e igualmente isso acontece com o Bitcoin, tá? E podemos se dizer que o Bitcoin é muito mais escasso do que o ouro, tá? Porque só vão existir 21 milhões no total. Então, se você ainda não investiu nenhum real em Bitcoin, na minha opinião, você está perdendo uma grande oportunidade da nossa geração. Com pouco dinheiro, você começando aportando R$50 por mês, durante 5 anos, você já vai ter uma alta valorização aí do seu capital, tá? E o que acontece também? No Bitcoin vai se criando ali o juros composto, né? Você começa a acumular muito dinheiro. E muitas pessoas pode falar, ou até você pode pensar, mas o Bitcoin já passou a época ali de ouro dele, ele já subiu muito. E é aí que você se engana, tá?
Porque como o Bitcoin ele vai ficando mais escasso, né, por conta do halving, eu acredito que a gente ainda está no começo do Bitcoin, né? Às vezes você pode se perguntar, 98 mil dólares tá caro, mas não tem como a gente saber, né? Só o futuro que vai ditar isso. Mas o que a gente consegue entender é que ele é um ativo muito escasso, descentralizado, então nenhum governo, nenhum banco consegue controlar esse dinheiro, né, os seus bitcoins. Então isso, eu acredito que vai fazendo ele se valorizar mais aí ao longo do tempo, tá? E se a gente for olhar para o passado, foi isso que aconteceu. Em 4 em 4 anos, em 5 em 5 anos, ele só teve a se valorizar, tá? Então não pense que o Bitcoin já tá caro para você começar, porque às vezes essa mentalidade sua pode te custar um futuro brilhante aí para você nos próximos anos, tá? Só que é o seguinte, não leva o Bitcoin como um negócio de curto prazo. Aqui a gente está jogando o jogo do médio para longo prazo, tá? Então você vai comprar Bitcoin, começar a investir em Bitcoin a partir de agora, caso você queira, né? Caso você gostou das propriedades dele, e você vai esquecer, você vai investir todos os meses e você vai esquecer esses Bitcoins. Você não vai ficar olhando ali. Se ele cair, que é uma coisa que vai acontecer, porque o Bitcoin ele ainda é um ativo muito volátil, você entendendo as propriedades dele, você não vai vender os seus Bitcoins. Você vai segurar e se você tiver mais capital, você vai investir ainda mais dinheiro aproveitando a queda. Tá legal? Então a gente vai fazer esse combinado aqui. Você vai investir, você vai pensar no Bitcoin a longo prazo. E com isso eu te garanto que você vai conseguir um bom resultado aí, tá? E agora eu vou mostrar para você como que você pode começar a investir a partir de agora com R$50 no Bitcoin, tá? Então eu vou abrir o meu celular aqui agora e eu vou depositar R$50 na corretora que eu uso, que é a maior corretora do mundo, que é a Binance, tá? Então agora eu vou estar abrindo o meu celular aqui e te mostrando o passo a passo certinho de como que você converte o seu real, a sua moeda aí do nosso país, que é o real. Caso você mora em outro país, você vai transformar a sua moeda local em Bitcoin, tá legal? Bom, agora o primeiro passo que você precisa fazer é ir lá no seu banco e depositar o dinheiro lá dentro da corretora, tá? Então aqui no caso, você vai criar a conta aí na Binance. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aí após você criar a conta na Binance, você vai vir aqui, ó, em depositar. Você vai vir aqui embaixo em ativos e depósito, que a gente precisa depositar o dinheiro lá dentro da corretora. E você vai digitar lá em cima em pesquisar moedas, BRL. Aqui eu sempre deposito por Pix, tá? Porque cai na hora, não tem taxa e é bem simples. Então eu vou selecionar aqui transferência bancária por Pix, vou continuar. Vou selecionar aqui R$50, vou dar continuar. E aqui ele está me gerando um código Pix, tá? Perfeito. Eu vou copiar esse código Pix e agora eu vou vir lá no meu banco. Perfeito. Já estou aqui dentro do banco. Eu vou vir aqui em Pix. Vou selecionar aqui, ó, pagar um Pix, copia e cola. E aqui você vai colar o código que a gente pegou lá dentro da corretora, tá? Vou clicar aqui em continuar. Ali já está o valor, no caso R$50 que eu vou estar depositando. Vou confirmar aqui o pagamento. Perfeito, eu já fiz o Pix aqui, tá?
E agora eu vou lá para dentro da corretora Binance, que agora a gente precisa transformar o nosso real brasileiro para Bitcoin. Após você vai depositar, você vai vir aqui em ativos, que é a sua carteira, tá? Esse símbolo aqui embaixo de uma carteira. E aqui já tá o nosso dinheiro aqui, tá? Eu acho que aqui eu fiz o depósito 2 vezes, mas não tem problema não, tá? Aqui eu fiz 2 vezes, por causa que deu erro no meu banco. Então eu depositei 50 mais 50, totalizando 100 reais. Mas não tem problema, tá? Agora aqui, você vem aqui embaixo em Trade. Agora lá em cima, você clica na opção de converter. Aí você vai converter de real brasileiro. E aqui embaixo você vai selecionar a criptomoeda Bitcoin, tá? Aí após isso, eu vou selecionar aqui o máximo, que eu quero converter o meu 100 reais total, tá? Em Bitcoin. Após isso, você clica aqui nesse botão em Trade e aqui ele está pedindo para mim confirmar a ordem. Eu vou confirmar a ordem. Perfeito. Eu já converti o meu real brasileiro para Bitcoin, tá? Então é bem simples o processo aí de você comprar Bitcoin, tá? Aí, e lembrando, mais um ponto aqui, você vai comprar Bitcoin, caso você queira. Esse vídeo ele não é uma indicação de investimento, eu tô somente te mostrando, né, e te apresentando o Bitcoin e a escassez dele e tudo. Aí você vai fazer a sua autoanálise e você vai ver se para você faz sentido investir em Bitcoin ou não, tá legal? Então, esse foi o conteúdo do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu te encontro no próximo vídeo.